E aí, rapaziada, tudo certo? E aí, passando muito alquinho em gel? Como é que tá? Tá se cuidando? É isso aí, ficando em casa? É isso aí mesmo. Galera, o que a gente vai ver hoje? Hoje a gente vai ver um pouquinho sobre razão, tá? O que seria essa ideia de razão? Razão aqui que nós vamos ver em matemática é diferente daquilo que vocês têm no dia a dia, né? Quando a mãe de vocês, pode perguntar pro teu pai, a mãe de vocês sempre tem razão, não é verdade? Hã? Ela sempre tem razão. Então, assim, é melhor aceitar. Pergunta pro teu pai vai saber muito bem disso, certo? Olha só, o que é razão em matemática? Toda vez que a gente falar em razão em matemática, a gente tem que lembrar da divisão, tá? Então, assim, ó, a razão, ela nada mais é do que um quociente, ou seja, ela é uma fração, tá bom, pessoal? Então, a gente vai lembrar da divisão, a gente vai lembrar de fração, certo? E quando a gente lembrar dessa fração, a gente vai pensar o que vem em cima e o que vem embaixo. Seguinte, em cima ou embaixo depende do exercício e como ele fala. Normalmente embaixo, é sempre o total de partes, algo desse gênero a gente vai ver nos exercícios. A diferença, mas dependendo da situação, pode ser que não, tá? Olha só, vamos ver essa pergunta aqui, ó. Uma prova com 80 questões, Radamés acertou 30. Qual é a razão entre o total de acertos, né, entre questões certas e o total? Olha só, razão, a gente identificou, ele pede aqui a razão. Fizemos uma fração, certo? E a gente bota primeiro o que aparece antes. Então, questões certas. Quantas questões foram certas? 30. E de quantas que a gente tem? De 80. Então, reparem que embaixo ficou o total, porque ele disse nessa sequência, ele disse nessa ordem. Se fosse ao contrário, a gente teria que fazer a sequência ao contrário. Essa seria a nossa alternativa. Muitas vezes essa alternativa não está lá, não tem lá como solução. O que a gente tem que fazer aqui? Simplificar. Então, normalmente vai trabalhar na razão com ela simplificada, tá bom? E aqui, questões erradas. Pensem comigo, tem 80 questões, menos 30 que foram certas. Logo, quantas que são erradas? 50. Beleza, galera, então a gente vai botar o quê? 50. 50 sobre quem? O total. Novamente, se quiserem simplificar, corta o zero. De repente, dentro da situação e dos números, pode ser que a gente tenha que dividir por 2, por 3 e assim por diante. Olha essa outra situação aqui, ó. João está fazendo, deixa eu botar bem certinho. João está fazendo uma avaliação e para cada duas questões certas, então, duas certas, ele erra 3. Então, tem 3 erradas. Aí vamos pensar o seguinte, se a prova tem 20 questões, marquem aqui, 20 questões, quantas ele acertou? Olha só, pensa comigo, a gente pode fazer uma tabelinha e botar assim, ó, questões certas, questões erradas e o total. E a gente pode meio que por lógica. Por exemplo, 2 certas, as 3 erradas, dá um total de quantas questões? De 5, concordam comigo? E a gente pode dobrar esse valor. Dobrando esse valor, aqui vai dar 6 e aqui vai dar 10. A nossa ideia vai ser chegar no quê? No 20, que é o total de questões. Para chegar nesse 20, pensa comigo. O que a gente fez de 10 para 20? A gente dobrou. Poderia ter feito aqui vezes 4, sendo poderia. E dobrando 6 vezes 2, 12. E 4 vezes 2, 8. Então, assim, se a pergunta for quantas questões ele acertou, 8. Quantas questões ele errou? 12. Mas só tem essa maneira, não tem outra maneira, tipo um cálculozinho, não digo uma forma, mas uma ideia assim, tem. Olha só, se a gente pegar a ideia de razão, a gente vai pegar questões certas sobre o total. Tranquilo? Aí eu pergunto para vocês, na primeira situação, eu tenho um total de quanto? Eu tenho um total de 5. E quando eu fiz 5 questões, quantas que eu acertei? Eu vou botar aqui certas 2. Agora eu pergunto para vocês isso. Se eu tenho 20 questões, quantas que eu acertei? Pode colocar aqui um A ou um X. Faz como se fosse regra de 3, esse com esse, esse com esse. Ó. Então vai ficar 5A e multiplica 40. Onde vai ficar A igual a 40 dividido por 5. A igual a 8. E aí, rapaziada? Tranquilinho? Ó, A igual a 8, botei ali. Tranquilinho? Um abraço e até a próxima.